Olá pessoal, sejam todos bem-vindos para darmos continuidade aos conteúdos da nossa disciplina que estamos estudando sobre a ética profissional e filosofia. Na nossa aula de hoje, iremos ver alguns aspectos de algumas correntes filosóficas. Portanto, vamos lá. Vejam que nós temos aqui a filosofia, vamos caminhar um pouco antes de entrar nas correntes filosóficas, falar um pouco da filosofia da Idade Média para compreender essa conjuntura filosófica dentro da estrutura social da Idade Média e depois falaremos das correntes filosóficas. Né? Uma das principais preocupações dos filósofos medievais foi a de fornecer argumentações racionais espelhadas nas contribuições dos gregos, vejam, para justificar as chamadas verdades reveladas da Igreja cristã e da religião islâmica. Então, a filosofia na Idade Média ela tinha esse viés de revelar essas verdades, tanto pelos gregos quanto pelo cristianismo dentro desse contexto da religião cristã e do islamismo, tais como a da existência de Deus e a imortalidade da alma. Então vejam, a filosofia da Idade Média ela tinha essa preocupação de apresentar essas verdades reveladas dentro do cristianismo, no contexto da religião islâmica, bem como a questão da imortalidade da alma. Prosseguindo, nós vemos que são dois os momentos constitutivos desse período da Idade Média, né? A patrística e a escolástica, né? Isso vocês devem já ter ouvido bastante, tanto no ensino lá no ensino médio, né? Sobre a patrística e a escolástica. Quando nós falamos de patrística, ela recebe esse nome porque era uma defesa filosófica praticada pelos padres, daí vem o nome patrística. Quando nós falamos, aí nós temos aqui dentro desse contexto da patrística, nós temos aqui um dos principais expoentes do pensamento, é Santo Agostinho, ou Agostinho, para quem as verdades da fé eram inquestionáveis. Então, falou-se de fé, não se questiona mais, né? Prosseguindo, nós temos aqui a escolástica. Quando nós falamos de escolástica, essa vertente filosófica, ela acontecia dentro de um pressuposto filosófico-teológico e era uma corrente, uma concepção filosófica praticada nas escolas. Daí o nome escolástica, porque acontecia nas escolas. Tem como representante Tomás de Aquino, que assim como Santo Agostinho, tinha as verdades da fé como inquestionável e tomava a revelação cristã, a fé, como conduta da vida humana, sendo os sentidos humanos passíveis de erros e, portanto, deveriam estar sempre submetidos aos desígnios da fé. Então, tanto o Tomás de Aquino quanto o Santo Agostinho, eles tinham essa base filosófica da defesa da fé. Observando ainda que se antes a fé estava acima da vontade humana e da própria razão, Descartes, de 1596 a 1650, descreve a razão como condutora das ações humanas e a fé submetida a ela, parte de seu melhor uso. Veja que aí quando nós começamos a trabalhar aí com o racionalismo, já na Idade Moderna, né, nós temos Descartes como sendo um dos representantes do racionalismo, ou seja, do uso da razão. Ele já vai dizer que tudo bem, a fé não tem problema, mas nós temos a razão como sendo a condutora das ações humanas. A fé não pode ser praticada de forma irracional. E aí, quando a gente percebe essa questão e discute um pouco mais sobre essa questão, a gente observa que a fé, uma vez praticada sem o uso da razão, pode cair no fanatismo, não? E se cai no fanatismo, aí nós temos um problema muito sério de um equilíbrio, inclusive da prática religiosa, não?
Veja que, sendo uma faculdade do juízo para discernir o verdadeiro do falso, a razão seria a responsável pelo agir humano. Aí o Descartes já vai dizer que o responsável pelo nosso agir, pelas nossas ações, pelas nossas atitudes, estão ancorados justamente na razão. Temos o empirismo. Quando nós falamos de empirismo, nós temos aqui que ele é caracterizado pelo conhecimento através dos sentidos, através da experiência. Portanto, quando nós falamos em uma visão empírica, é algo que vem e advém a partir dos sentidos, a partir das experiências. Observe que o empirismo é caracterizado pelo conhecimento científico, a sabedoria é adquirida por percepção. Ou seja, por meio das percepções vai se adquirindo a sabedoria e, consequentemente, o conhecimento. John Locke, que é um representante do empirismo, ele vai dizer, é considerado o primeiro figurante do empirismo. E o que nós temos aqui? Aí nós temos aqui o senso comum. Quando nós falamos de senso comum, estamos falando de um conhecimento sem parâmetros acadêmicos. Portanto, é um conhecimento através da vida cotidiana, das experiências do dia a dia. Quando nós falamos do senso comum, estamos falando daquilo que está ancorado nas nossas experiências, nas nossas relações do dia a dia, sem nos preocuparmos com as respostas que a ciência nos dá. Eu sempre falo, quando estamos em aulas, de que é aquela coisa, alguém está passando com problema de gripe, né? E faz lá um chazinho de alho com mel e limão, porque isso aqui é bom para a gripe, e toma. Ele não está preocupado em saber quais as propriedades que tem no limão, que tem no alho ou que tem no mel. O que ele quer saber é que o chá de limão ele pode servir para aquele problema que ele está passando, e ele pode ficar melhor. Então, são essas experiências do dia a dia. É um saber imediato, subjetivo. Ele é heterogêneo e acrítico. Acrítico porque não passa pela crítica da ciência. Portanto, é esse saber heterogêneo. Todos sabem que o chá do limão com o alho e o mel, ele pode trazer benefícios à pessoa em detrimento da gripe, né? As pessoas podem também saber que por determinados... se está com problema de anemia, que lá a casca da aroeira ou do jatobá, uma vez colocada de molho, poderia resolver essa situação. Não tão preocupado a resposta que a ciência vai trazer. A filosofia contemporânea e os paradigmas. Quando nós falamos de paradigma, podemos começar com essa interrogação. O que é um paradigma? E aí nós temos um conjunto de crenças, normas, normalmente aceitas por um tempo, por uma dada comunidade e que oferece por um tempo problemas e soluções a essa comunidade. Quando nós falamos de paradigma, para compreender assim de forma mais didática e mais rápida, nós temos os paradigmas como sendo modelos. É um modelo de se construir uma ciência, e sendo as ciências sociais, humanas e sociais aplicadas, no caso tanto da ética quanto da filosofia, estão ancoradas nas sociais aplicadas, e essas ciências sociais obedecem à dinâmica da sociedade, pode ser que essa dinâmica da sociedade altere as suas normas de conjunturas, de estrutura, de conhecimento, e isso também vai alterar. Por isso que fala que são normas que são aceitas por um tempo, porque elas podem ser alteradas de acordo às alterações da sociedade. Vamos prosseguir aqui, falando ainda que a maneira mais simples de definir o conceito de paradigma seja dizer que ele representa os conteúdos de uma visão de mundo. Ou seja, é a visão de mundo que temos para a construção de um determinado conhecimento, não? Prosseguindo o positivismo, quando nós falamos de positivismo, estamos falando de uma corrente de pensamento pautada nas ideias de Augusto Comte. Augusto Comte é o filósofo que ele vai comparar a sociedade como um organismo. E esse organismo, para funcionar bem, ele tem que estar tudo nos seus devidos lugares, não? Se você tem qualquer problema
no nosso agir, ou se sentimos mal, algum órgão do nosso corpo não estar bem, logo todo o corpo fica indisposto, né? Temos como ponto de base fundamental a ideia que a filosofia deve ser concreta e não abstrata, quer dizer, deve tratar de fatos. Então, Augusto Comte vai ser bem nessa linhagem positivista, ele é pragmático em afirmar que a filosofia tem que tratar dos fatos e não do campo da abstração. Assim, chegamos ao final da nossa aula de hoje. Bons estudos a todos vocês e uma ótima aprendizagem. Tchau, pessoal!